E hoje o Frequência Baiana trata dos relacionamentos entre pessoas de meia idade e da chamada terceira idade. Em nosso estúdio nós estamos com a terapeuta de casal e família Sheila Almeida. Sheila, falávamos no bloco anterior. E se essa mudança, essa busca, claro, quem está na meia idade busca um novo relacionamento com toda aquela mudança de padrão de comportamento que você falou. Se na verdade está buscando apenas algo que não encontrou no relacionamento antigo, o que é que faltou? O que é que pode ter faltado? Como garantir que se viva esse relacionamento na mesma idade? Acho que uma estrutura de compensação, é isso? Eu fico pensando assim, muitas vezes a pessoa tem a consciência do que lhe falta e vai em busca disso. Conscientemente significa assim, vai para e passo. Olha, eu não quero continuar esse casamento ou esse relacionamento de 20, 30 anos. Eu agora sinto falta na minha vida de uma companheira mais alegre, né? Às vezes eu escuto isso em consultório de homens jovens, assim, tipo, a esposa vai dormir muito cedo, ele fica sozinho uma noite, a esposa está cansada da lide diária com o trabalho, com as crianças, a casa, né? Ele se sente muito sozinho de noite em casa, todo mundo dormindo, mas ele ainda tem energia para outras coisas. Talvez um homem desse, ou uma mulher também, pode ser que a mulher também chegue em casa, cuide, e de repente ela sinta falta de algo melhor, mais dinâmico, mais alegre na sua vida, não é? E que ela não consegue, ou ele não consegue, extrair mais do companheiro com quem vive, da companheira com quem vive. Então, conscientemente, essas pessoas às vezes se lançam em busca disso. Às vezes até terminam mesmo a relação, terminam o casamento, se divorciam, se separam e vão em busca de algo que lhe faz falta. Isso, a pessoa vai passo a passo, buscando complementar algo que sente falta na sua vida. Isso seria um nível de maturidade, que não é o que a gente encontra comumente. Comumente é uma falta interna, é uma busca interna, que de repente explode no ambiente de trabalho, explode na rua, explode dois carros que param junto numa sinaleira, sabe? E aquela pessoa passa a ser o meu sonho. De repente, aquela pessoa, a alegria, o sorriso, a brincadeira. E tem uma coisa, as pessoas mais jovens hoje são muito mais soltas, mais audaciosas. Então, elas têm mais coragem de entrar na vida do que as gerações passadas. E isso, às vezes, é absolutamente atraente para os homens e para as mulheres. Não é? Essas pessoas vão de uma maneira que eles nunca viram. Eles homens e eles mulheres de meia idade. E isso, quando essas pessoas se lançam, é um problema gravíssimo na família, porque é muito mal visto por filhos. Falando parentes. Aí nos filhos, eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Como é que ficam os filhos, geralmente aí com 20, 25 anos, quando, sei lá, os pais se separam, aí a mãe ou o pai acabam ficando sozinhos de uma hora para outra e o filho fica tentando ajudar também nesse meio de campo. Como é que ele deve se comportar numa situação como essa, em que a mãe está procurando um novo parceiro, ou o pai está procurando uma nova companheira, uma nova companheira? Como é que os filhos podem ficar nesse meio de campo? A primeira coisa é sair de campo. Não é da conta deles. Nada de Sai de campo, deixa. Não deixa é quieto, da né, conta deles. Se ele achar o pai triste, a mãe triste, Olha, tenta consolar de outra forma. Essas coisas só funcionam nos filmes, é isso? Porque assim, repare só, não é? Digamos, o pai sai de casa, os filhos chegam e querem complementar aquela ausência, aquela falta, não é? Na verdade, eles estão tomando o lugar do pai, certo? Ou o lugar da mãe. E para esse pai e essa mãe reagirem, eles precisam ficar nesse vazio. É óbvio que se entrar uma depressão profunda, uma tristeza, uma prostração, eles procurem ver de que maneira, até com um médico ou um terapeuta ou alguma atividade de terceira idade que o pai ou a mãe gostariam de participar, tudo bem, aí está certo. Mas assim, o que vai me fazer mudar é o vazio que eu vou sentir. Falta algo na minha vida, falta aquele companheiro que se foi, ou até o companheiro não foi, fisicamente ele está ali ao meu lado, mas nós não encontramos mais nenhum ponto de comunicação, nenhum elan, nenhuma atração, não estou nem falando sexual. A gente não encontra mais o que conversar, sabe? Então, às vezes, há uma tristeza muito grande nesse silêncio também de pessoas que moram juntos. Tem muitos casais de meia-idade que já são separados dentro de casa.
dormem em quartos diversos, não é? Só se comunicam para coisas naturais. E a grande comunicação dos casais, na verdade, esses casais, seriam os filhos, que agora são grandes, agora dirigem sua vida, agora às vezes não estão mais nem dentro de casa, já saíram, já foram construir suas próprias histórias. Então é assim, essa pessoa, homem ou mulher de meia idade, tem que enfrentar esse vazio e de como é que gostaria de preencher. Agora, diga-se de passagem, como são de uma geração que não havia a audácia de hoje, isso traz uma dificuldade muito maior. O problema é exatamente isso. Vamos falar daqui a pouquinho, continuar esse papo aqui com a terapeuta de casal e família, Sheila Almeida. Exatamente nesse ponto, Sheila. Como recomeçar tudo isso e encontrar coragem para reconstruir uma vida? Porque não é porque está nessa faixa etária dos 35 aos 58 que a vida acabou, muito pelo contrário, né? Não. E como reconstruir isso? Tem muita gente reconstruindo a vida e muito bem nesse período. Você está na sintonia da Band News FM de Salvador. Se a idade não necessariamente nos torna mais sábios, o que esperar das relações a partir da chamada meia-idade, que hoje se diz que começa a partir dos 35, é o assunto desse Frequência Baiana, que hoje tem aqui no estúdio a terapeuta de casal e família, Sheila Almeida. Sheila, no caso de idosos, por exemplo, você diria que ainda existe um estigma a ser superado até por eles mesmos quanto à possibilidade de engatar novos relacionamentos? Interessante que a maior surpresa para os idosos é que eles continuam sentindo. Sentindo amor, sentindo desejo, sentindo tesão, sentindo falta, sentindo saudade. Sentindo, vou usar uma palavra baiana, precisão do outro. Sabe? Então, é interessante porque, culturalmente, nós somos educados imaginando que com a idade, tudo isso vai desaparecendo. Vai se acomodar. Vai se acomodar e o idoso vai ficar quietinho, esperando a hora da morte chegar. Com a boca cheia de formigas, segundo Raul Seixas. E os idosos ficam perplexos quando eles sentem. Eu me lembro de uma pessoa que me procurou há muitos anos atrás, e que ela recebeu um hóspede em casa, das coisas que vem do interior estudar em Salvador. Ela era viúva, com filhos assim, mais ou menos da idade do rapaz que veio, e ela se apaixonou profundamente por esse rapaz, certo? O rapaz era encantador para ela, e ela foi me procurar porque ela não sabia o que fazer com isso. E era uma coisa tão avassaladora que ela não continuou em tratamento, ela não ia lidar com aquilo, sabe? Nem com um amor. Surgiu porque existia essa falta nessa mulher. E não teria como explicar, talvez o próprio rapaz nem notasse, achasse até que fosse um cuidado maternal mais acentuado para ele. Evidentemente que a família do rapaz não aceitaria, né, culturalmente falando. Então, vocês imaginem que, para mim, o maior impacto para o idoso é que ele sente até a hora de morrer, com 80, com 105 anos, seja como for, sabe? E se ele tem uma vida plena, se ele tem uma vida cheia de atividades, de relacionamentos, envolvidos com muitas coisas, essa solidão, essa falta do outro, do companheiro, do afago, do afeto, pode ser até menor. Mas se ele não tem, ele fica com os pensamentos dele, estimulado pelos meios de comunicação, pelos romances que a gente vê ao redor de nós, que hoje todo mundo demonstra o que sente de uma forma muito mais ampla, não é? Esse idoso sofre muito com isso. Para mim, é o maior impacto que eu percebo. É isso, gente. Eu sou velho e sinto, sou velho e amo, sou velho e sinto falta, sou velho e minha sexualidade está pujante. O que fazer com isso? E muita gente tem uma séria dificuldade quando termina, por exemplo, um relacionamento longo, de 20, 10, 15 anos, sei lá, termina esse relacionamento e aí tem que reconstruir, digamos, seus laços com outra pessoa e tem uma certa dificuldade em reconstruir esse laço amoroso, afetivo com outra pessoa, porque acha que não está mais na idade certa para isso, porque não sabe nem como paquerar, como chegar num barzinho, por exemplo, e paquerar, e dar em cima. Vai se achar ridículo, achar que não cabe mais. E dar em cima no outro. O que os outros vão dizer. Como é que se faz isso? Existe uma fórmula, tem alguns macetes que você possa passar para essa pessoa? O Felipe já está preocupado. Eu quero ajudar, quero desencalhar todo mundo. Eu queria, para falar disso, voltar um pouquinho à questão da participação dos filhos, porque tem uma parte dessa participação que é
boa, importante e cautelosa. Porque também, quando os de meia idade, os idosos se apaixonam, eles mergulham muitas vezes, porque até não sabem qual é a medida, eles se envolvem muitas vezes por demais com o outro, e a gente está cansado de ouvir nos meios de comunicação os golpes, os aproveitamentos, porque quer queira, quer não queira, se imagina que essas pessoas de meia idade já têm uma vida mais articulada, uma vida financeira mais organizada, tenha um patrimônio, não é? Então, muitas vezes, os filhos têm uma preocupação não egoística de dizer assim, pô, meu pai ou minha mãe se envolve com uma pessoa desse nível, não é? Gasta tudo, perde tudo, e a velhice dele, tudo que ele fez como uma provisão para a velhice, se perde. E também os filhos se cuidam de que aqueles pais, aquela mãe ou aquele pai, não sofra uma grande decepção. Isso também é uma verdade. Muito embora eu continue afirmando que o lugar dos filhos é fora do jogo, que eles supervisionem por fora, né? Agora... Mas voltando só à questão de se existem formas, assim, um roteiro, que uma pessoa de meia idade ou um idoso, como é que ele reentra nessa atmosfera dos relacionamentos? Olha, a primeira coisa é a seguinte: saia, viaje, sabe? Conheça novas pessoas. Dentro do seu temperamento, é difícil você botar, muitas vezes. Tem velhinhas que irão para um barzinho, irão curtir, dançar, se sentir muito bem. Tem outras que não tem nada a ver com o temperamento dela, ou um homem. Às vezes eles gostam mais de um programa cultural. Então, vá para um programa cultural, sabe? Vá no museu, vá assistir um show de uma cantora. Mas, assim, esteja aberto. Eu digo para as pessoas com quem eu trabalho, a nível de clínica, que, assim, olhem para os homens, olhem para as mulheres, olhem como são, como falam. Quem sabe nesse olhar você não encontrou o olhar do outro e se encanta. Sheila, então depois desse papo aqui, né, desse relacionamento... A gente que hoje está falando sobre os desafios de relacionamentos a partir da meia-idade, né, as coisas próprias desse tipo de relacionamento. Então, como vencer essas dificuldades e colocar em prática aquilo que é o desejo de muitas pessoas, retomar a vida afetiva? Eu acho que você usou uma frase correta, retomar a vida. O afetivo é consequência, certo? Retomar a vida procure se interessar por atividades que dinamizem sua vida, sabe? Em casa, parado, no sofrimento, na dor, na tristeza, na solidão, dificilmente isso vai acontecer. Digamos, se você não tem companhia para viajar, tente viajar em grupo, tente procurar uma empresa que faça excursões, né? Tente participar de atividades em grupo. Às vezes são pessoas que viveram a vida inteira só para a família, não sabem nem ter esse passo, sabe? Então, procurem saber, existem cursos, existem viagens, existem atividades voltadas, né? Porque são pessoas que têm uma renda financeira boa. Então, elas podem se dar isso e estão gastando seu dinheiro mais para sustentar filhos, que às vezes não estão empregados, netos, sabe? E nunca pensando em si mesmos. Então, às vezes uma pessoa dessa fala, mas eu não tenho como. Eu digo, repare, olha aí o seu orçamento. O orçamento dessa pessoa é todo comprometido com a família, não com ela. Porque são pessoas que nunca se colocaram em primeiro plano. Então, não farão uma viagem porque pagam o inglês do neto, o curso de aviação do filho. Então, assim, são pessoas que precisam pensar nela e desenvolver essa coisa super difícil de se colocar em primeiro plano, em primeiro lugar. O nosso ouvinte Marcelo Prado, essa figura, mandando aqui um posicionamento, ele diz que o Marcelo brincando que cego, é o caso dele, inclusive, tem uma vantagem. Não tem de ficar jogando conversa fora, é só no tato, e se for homem, deixa a bengala esticada para ficar bem longe. Sheila, no caso de uma pessoa que, por exemplo, fica viúva e tem filhos, sei lá, na casa dos 40 anos, por aí, é mais fácil estabelecer o diálogo de dizer, olha, vou engatar um relacionamento novo, nem por isso significa que aquele que eu tinha com sua mãe ou com seu pai, né, no caso, está desvalorizado por conta disso, por conta do meu recomeço. É mais fácil estabelecer esse diálogo quando esse diálogo se faz necessário? Não, eu não acho. Não acho. Na minha experiência, eu não acho. Porque, assim,
esses pais estabeleceram, de um modo geral, nós estamos falando de gerações que têm 20, 30 anos de convívio, que têm um passado, que têm, assim, uma forma passada de se relacionar. Então, os filhos sempre viram um junto com o outro. Aonde um vai, o outro vai, só fazem viagens juntos. Esse homem não tem amigos com quem ele saia ou viaja, ela nunca teve amigas com quem ela saia ou viaje, sabe? Então, viveram sempre juntos. Aí, digamos que um deles morre, né? Fica viúvo. Então, o que é que a família faz? Corre toda para suprir essa falta, né? Para o pai não sofrer, para a mãe não sofrer. Mas eles não imaginam, porque não passa pela cabeça desses filhos que esses pais terão desejos de encontrar novas pessoas, de constituir um novo vínculo, ou ter uma relação, às vezes até sair daquele padrão de relacionamento anterior para um padrão novo. Então, de um modo geral, nós não podemos dizer que isso acontece 100%, mas os filhos têm uma reação, sabe? Eles reagem assim, eles tentam preservar aquele progenitor. Eles acham que é muito risco, que pode se dar mal, até assim, minha mãe não teve experiência, meu pai não teve experiência, então essa pessoa só quer explorar, e não que essa pessoa quer amar, a pessoa que vem, o estranho que vai entrar, quer amar, vai se dar bem, pode fazer aquela mãe feliz ou aquele pai feliz. Então, de um modo geral, sinto muito ciúme por parte dos filhos, sinto muito cuidado também, não é? Tem filhos que não. Não, minha mãe vai, meu pai acha legal, incentiva, estimula, mas a grande maioria se preocupa, tem restrições, tem medo, e é um pouco difícil essa liberação, que às vezes é tudo que os pais precisam. Eu conheço muitas pessoas que abriram mão de irem para essa nova vida, temendo o julgamento dos filhos e o afastamento desses familiares. Bom, a gente recebeu aqui a Sheila Almeida, ela que é terapeuta de casal e família, para tratar desse assunto que ainda poderia nos conduzir durante mais alguns minutos aqui no Frequência Baiana, mas infelizmente o tempo vai urgindo, a gente tem outros assuntos aqui a tratar, mas a gente queria agradecer aqui a presença da Sheila Almeida, que esteve aqui com a gente falando sobre esses desafios que são bem próprios de relacionamentos que são estabelecidos a partir da chamada meia-idade. A gente tratou aqui desses relacionamentos a partir da chamada nova meia-idade, né, de 35 a 58 anos, e também do que acontece já com as pessoas idosas. Você ficou aqui com a gente, com a Sheila Almeida, pelo 99,1. Obrigado, Sheila, pela participação. Foi um prazer, estou sempre às ordens.